Olá, você está no canal EdioMais e esse vídeo é sobre paralelismo. O que é paralelismo? Aqui nós vamos ver o seguinte: nós temos duas retas paralelas, tá? Uma reta R e uma reta S. Então R e S são paralelas e temos uma terceira reta aqui, uma reta que eu chamei de reta T, que é chamada de reta transversal. Então, duas paralelas e uma transversal, elas vão formar ângulos que mantêm uma relação entre si. Ou seja, os ângulos que estão em torno desse vértice mantêm uma relação com os ângulos que estão em torno desse vértice aqui. Então, é exatamente isso que nós vamos estudar agora. Olha só, esses ângulos eles podem ser correspondentes, colaterais externos, colaterais internos, alternos externos e alternos internos. Isso aqui você que é estudante tem que saber. É copiar. Se você ficar vendo esse vídeo apenas olhando, assistindo no seu celular, não vai fazer muita diferença. Então, sente numa mesa, copie, tá? Sente, copie e tente entender. Veja o vídeo 2, 3 vezes, se assim for necessário. Nós temos vídeos de ângulos, outros vídeos de ângulos que, se faz necessário, você assistir também. Então, olha só. Nós vamos ver primeiro o que são ângulos correspondentes. Vamos ser aqui breve, tá? E eficiente. Olha só, se você pega essa reta S e coloca em cima dessa reta R, tá? Você pega a reta S e coloca em cima da reta R. Com esse ponto aqui, né? Em cima desse ponto. Você vai ver que o ângulo E vai ficar em cima do ângulo A. Que o ângulo H vai ficar em cima do ângulo D. Que o ângulo F vai ficar em cima do ângulo B. Que o ângulo G vai ficar em cima do ângulo C. Esses pares de ângulos são correspondentes. Então, quais são os ângulos correspondentes aqui? Quais são os pares de ângulos correspondentes? É o ângulo AE, é um par de ângulos correspondentes, são iguais. Ângulos correspondentes são iguais, têm a mesma medida. Então, o E e o A são correspondentes. O H e o D são correspondentes. O F e o B são correspondentes. O G e o C são correspondentes. É só você pegar uma reta, colocar em cima da outra. Isso você faz mentalmente, tá? Então, pares de ângulos correspondentes são iguais. Logo, G e C são dois ângulos com a mesma medida, tá? Esses são os ângulos correspondentes. Agora, vamos pegar o seguinte. Vamos dividir essa área toda aqui em duas, tá? Aliás, em três. Nós temos isso aqui, ó. Isso aqui nós vamos chamar de área interna. Essa partezinha aqui nós chamamos de área interna, tá? Isso aqui é área interna. Isso aqui, área externa e área externa. Ou seja, entre as duas retas paralelas, nós vamos chamar de área interna. Ok? E fora das retas paralelas, nós vamos chamar de área externa. Isso aqui vai ficar melhor para você entender. Os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, nós vamos chamar de ângulos colaterais. Então, do mesmo lado, são colaterais. Ângulos que estão do mesmo lado são chamados de ângulos colaterais. Isso você tem que ir copiando, tá? Ângulos colaterais. Ângulos que estão do lado oposto da reta transversal, nós vamos chamar de ângulos alternos. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo E, eles são alternos. Por que estou pegando o ângulo B e o ângulo E? Porque a relação que nós estudamos aqui é entre os ângulos que estão em torno desse vértice com esse conjunto de ângulos que estão em torno do vértice aqui que está na reta S, tá? Então, nós temos o ângulo A e o ângulo F. Eles são, né, alternos. Por exemplo, se eu pegar o F e o D, são ângulos alternos internos. Olha, F e D são alternos internos, porque eles são alternos e estão na área interna.
Ah, por que que o F e o D são alternos? Porque um está do lado da transversal e o outro está do outro lado dessa transversal. Então, eles são alternos internos, porque estão nessa área aqui, ó, essa área interna. Se eu pegar o B e o H, eles são alternos externos. Estão de lados opostos da transversal, né? Estão de lados opostos da transversal e estão na área externa. Então, são chamados de ângulos alternos externos. Ângulos alternos externos também são iguais. Ângulos alternos internos são iguais. Ângulos correspondentes são iguais. Nós vamos agora para ângulos colaterais. Colaterais externos. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo G estão do mesmo lado da transversal. Então, eles são colaterais. Estão na área externa? Estão. Então, são colaterais externos. A soma do ângulo B com o ângulo G é 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Nós temos uma aula aí, né, gravada que fala sobre isso. Temos um vídeo aí que fala sobre isso. Dê uma olhada lá. Nós pegamos o ângulo A com o ângulo H. São o quê? São colaterais externos. Então, a soma do ângulo A com o ângulo H é 180 graus. Se você pegar o ângulo D e o ângulo E, são colaterais internos. Colaterais internos. A soma do ângulo D com o ângulo E é 180 graus. Colaterais internos. Ou seja, quando o par de ângulo eles são colaterais, estão do mesmo lado da transversal, tá? E se for interno, que é o caso do D e o E, a soma é 180 graus, são suplementares. Basta que os ângulos sejam colaterais, eles já são suplementares. A soma deles é 180 graus. Então, olha só, colateral interno, o D e o E colateral interno. F e C colateral interno. Então, nós vimos o quê? Ângulos correspondentes, né? Veja o vídeo 2, 3 vezes, ângulos correspondentes, escreva quais são os ângulos correspondentes, só colocar uma reta sobre a outra, você faz isso mentalmente. Ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, ângulos colaterais internos, alternos externos e alternos internos. Tá? Dê uma olhada no vídeo novamente, que você vai identificar cada um deles. Nós vamos aqui para essa questão. Olha só. A figura nós temos as retas paralelas, tá bom? RS está aqui, reta paralela. E ele quer que você calcule A mais B menos C. A mais B menos C. Então, tá bem aqui, ó. Na figura temos na realidade, bem aqui, não é A, isso aqui é R, ó. R paralela a S, tá? R paralela a S, corrige isso aí. R paralela a S. Calcule A mais B menos C. Nós temos um vídeo aí que nós vemos o seguinte, olha só. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice, tá? Ou seja, o A é oposto pelo vértice com 70 graus. Então, ângulos opostos pelos vértices são iguais. Logo, o A vai medir 70 graus. Oposto pelo vértice. Nós temos um vídeo que mostra isso, essa aula, tá? Procure esse vídeo sobre ângulos que tem essa aula. Muito interessante. Aqui nós temos, olha só, gente, 70 e o ângulo C. Eles são colaterais internos. Colaterais internos. Se são colaterais, a soma é 180. Se aqui já tem 70, então o C vai ser quanto, amigo? É 110 graus. E o B, olha só, alterno interno. B, ó, alterno interno com 70. Isso implica que o B mede também 70 graus, tá? O B mede 70 graus. Ora, vamos só substituir aqui. Nós vamos ter que o A mede 70, né? O B também 70 graus, menos C, que é 110 graus. Pronto. Isso aqui nós temos 70 mais 70 vai dar 140, menos
110 graus. Essa resposta é quanto? 30 graus, ok? Copie aí, faça direitinho, bonitinho, assista o vídeo, copie, faça mais de uma vez, tá? Isso aqui vai valer a pena para você sim. Olha só, a soma dos 4 ângulos agudos formado por 2 retas paralelas cortadas por uma transversal é igual a 80 graus. Determine o ângulo obtuso. Nós temos aí aula de ângulo. Ângulo obtuso é um ângulo que mede, tem medida maior que 90 graus, tá? Então é chamado de ângulo obtuso. Menor que 90 graus é ângulo agudo. Então tá aqui, ó. Nós temos a soma dos 4 ângulos agudos formado por 2, tá bem aqui, ó, por 2 retas paralelas, tá aqui, tracei as 2 paralelas e tracei a transversal. Meus amigos, prestem atenção só. Nesse caso aqui nós temos 8 ângulos, aliás, 8 ângulos, 4 ângulos são agudos. 4 ângulos são agudos. Aqui, ó. Ângulo agudo, ângulo agudo, agudo. Esse aqui são ângulos obtuso, maior que 90 graus. Tá? Esse aqui também é obtuso, que é oposto pelo vértice. Esse aqui é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus. Meu amigozinho, se a soma deles aqui, olha só, esse ângulo aqui eu vou chamar de x, tá? Esse ângulo eu vou chamar de x. Esse aqui também vai ser x porque é oposto pelo vértice. Se você olhar, esse ângulo com esse, eles são correspondentes, ó. Esse ângulo com esse aqui é correspondente, então aqui também vai ser x. Esse ângulo com esse aqui também são correspondentes, então vai ser x. Vocês podem ver que os 4 ângulos agudos são iguais. Então, vamos fazer o quê? Olha só, 4x, que são os 4 ângulos, é igual a quanto? A 80 graus. X é igual a 80 graus dividido por 4. Então, x é quanto? 20 graus. Cada ângulo desse vai medir quanto? 20 graus, que é o valor de x. Ora, se daqui para cá é 180, olha só, isso aqui é um ângulo raso. Nós temos a aula sobre isso, tá? Dê uma olhada lá. Aqui, olha, ângulo raso, 180 graus. Se esse aqui mede 20, então esse aqui vai medir quanto, meu amigo? 160 graus. Então, esse ângulo mede 160, esse aqui vai medir 160. Eles todos vão ser iguais. Os 4 ângulos obtusos vão medir 160 graus. E o que é que a pergunta está fazendo? Qual é a interrogação da questão? Determine o ângulo obtuso. Ora, quando ele diz determine o ângulo obtuso, é porque eles são todos iguais. Logo, vai medir quanto? 160 graus, tá? Então, valeu, dê um like aí, veja o vídeo mais de uma vez. Esse é um conteúdo, não é fácil, tá? É um conteúdo, não é muito fácil, e ele é cobrado em tudo enquanto da matemática, da geometria plana. Geometria plana, geometria espacial, então é uma ferramenta importante. Então, se você gostou, dê um like aí e um abraço para você. Valeu!